Aleluias. É tempo de comer o cordeiro. É tempo de reunir a família para comer o cordeiro. É tempo de celebrar a Páscoa do Senhor. É tempo de festejar o Senhor. Amado, não é comendo chocolate. Não, o chocolate você pode comer, que é uma benção. Se você quiser me dar também, eu aceito. Eu gosto de chocolate. Mas não tem que ser esse o foco dessa Páscoa. Não tem que ser esse que ocupe a mente das pessoas. As pessoas têm que entender e têm que celebrar a vida em Cristo Jesus. Tem que celebrar o verdadeiro cordeiro da Páscoa. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele não tira, ele já tirou porque ele já morreu e ressuscitou. E lá na cruz ele falou, está consumado. Eu creio nessa verdade em nome de Jesus. Então é tempo de você comer esse cordeiro. E olha que coisa interessante que eu vou passar para vocês agora. E vocês vão se maravilhar. Eu quero que assim, falar até com o meu pastor João para a gente poder, no ano que vem, porque esse ano a gente não vai conseguir fazer dessa forma, porque até domingo nós estaremos com as portas do templo fechadas. Mas em nome de Jesus, amados, que no ano que vem a nossa Páscoa ela vai ter um significado totalmente diferente. Nós vamos festejar muito para a glória de Deus. Como que acontecia na Páscoa o sacrifício? Ao passou do Êxodo, as pessoas entraram na terra, e construíram-se o templo. E a Páscoa funcionava dessa forma. Cada família, no mês de Abib, o mês de Abib se tornou o primeiro mês dos judeus. O mês que eles saíram do Egito se tornou o primeiro mês para os judeus. Então, no mês de Abib, e quando eles passaram para o cativeiro lá, e esse mês ele passou a se chamar Nissan por causa do nome babilônico, mas o nome do mês que os judeus estabeleceram é Abib, o mês de Abib, passou a ser o primeiro mês. Quando iniciava esse mês de Abib, no 10º dia, o chefe daquela família separava um cordeiro de no máximo 1 ano perfeito e deixava ele reservado. No 14º dia, aquele cordeiro ele ia a sacrifício, ele levava ao templo para ser sacrificado. E o mais interessante, que não era o sacerdote que sacrificava aquele cordeiro. Nesse período da Páscoa, os levitas, por eles receberem tanta gente nesse período, nessa festa, os levitas se organizavam e conduzia de 30 em 30 pessoas, homens, para entrar no templo. E ali esses homens, eles faziam esse sacrifício. Eles pegavam o cordeiro, eles imolavam o cordeiro, limpavam, tiravam as vísceras, tiravam aquelas coisas que de dentro, limpavam, tiravam os rins, o que competia, que eles tivessem que retirar. E depois, amados, olha que interessante, esse cordeiro ele não era comido no templo. Esse cordeiro, o líder daquela família, o sacerdote daquela família, levava esse cordeiro para casa, e na casa dele, ele reunia a família e preparava uma refeição naquele dia. Preparavam ali um jantar maravilhoso para aquela família, e eles comiam o cordeiro na sua casa. Olha que interessante, hoje nós não temos que sacrificar cordeiro. Mas qual é o sacrifício que nós temos que fazer no templo hoje? Qual é o sacrifício que o Senhor deixou estabelecido para que a gente faça no templo hoje? O Senhor falou assim, lá em Romanos capítulo 12. Se você já ouviu esse versículo diversas vezes, mas hoje vai ter um sentido diferente para você. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você é o sacrifício vivo e tem que ser apresentado no templo. E o que o Senhor está falando para você, e o que você vai levar para casa quando você fizer esse sacrifício, é isso aqui, ó. É o ensinamento da palavra. O seu culto racional vai fazer com que você tenha alimento suficiente para levar para a sua casa, e na sua casa você festejar com a tua família. Então, quando você entrar na sua casa, quando você voltar desse sacrifício vivo, por que vivo? Porque é um sacrifício de louvor, um sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. É um sacrifício vivo. Mas porque morto não louva ninguém, morto não pode adorar o Senhor. E você que está vivo, você pode, você adora. Então é esse sacrifício vivo que você tem que fazer.
Um sacrifício santo. Por quê? Porque o cordeiro ele é santo. E o sacrifício agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. Agradável são o seu clamor, as suas orações, que ela chega como um incenso suave aos céus. E estão lá taças de ouro lá preparadas na mão dos anjos para poder colher essas orações. E isso é agradável a Deus. Então esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor que você faz. Mas esse alimento ele tem que ser digerido em casa, ele tem que ser comido em casa. E você vai pegar esse alimento e levar para a sua casa. Você vai pegar esse alimento e você vai levar para a sua família. E você vai reunir a sua família em volta de uma mesa para uma refeição maravilhosa. E ali você vai comer esse alimento. Sabe por quê, amados? Porque eles faziam assim, quando eles voltavam para suas casas, eles pegavam aquele cordeiro, preparavam aquela refeição, aquele banquete maravilhoso. E o líder daquela casa, ele pegava o texto, o livro que falava sobre o Êxodo. E ali ele contava aquela história que aconteceu naquele momento ali, referente à Páscoa. Ele relatava aquilo para a família, para que a família mantivesse viva aquilo dentro dela. Amém. E ao passar dos anos, as pessoas perderam isso. Perderam esse costume, perderam essa essência. E o que se tornou a Páscoa hoje? Chocolate. Amados, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode comer chocolate sim. Eu gosto muito de chocolate. Você pode comer, mas come ele como sobremesa. Não faça isso como prato principal. Não faça isso como o auge da Páscoa, como que seja a essência da Páscoa, porque não é. O mundo ele pode até fazer, porque ele não conhece. Mas nós caímos também muitas das vezes nesse erro, nessa questão de tradições que foram se adquirindo ao longo dos anos e esquecemos dos princípios que Deus estabeleceu. Então o cordeiro que você vai comer é dentro da sua casa, depois que você foi ao templo sacrificar, que é o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Amém? Glória a Deus. Que vocês possam aproveitar esse momento em família, que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente. Que haja santificação na tua casa, que você aproveite esse momento para ensinar os teus filhos, porque eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido algumas pessoas até murmurarem por esse tempo em que estão com as crianças dentro de casa. Queridos, lembre-se que os seus filhos são bênção do Senhor nessa terra. É a herança, é a recompensa, é o seu galardão, o fruto do teu ventre, é o teu galardão que o Senhor deixou para vocês cuidarem. Então, aproveita esse momento e abra a Bíblia com ele nesse tempo e leva lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 19, onde fala assim, ó, pai, mãe, ensinai os vossos filhos falando delas assentados em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, e escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhe, como os dias dos céus sobre a terra. Aproveita esse momento para falar da palavra de Deus para os seus filhos, porque eles estão carentes. E muitas das vezes a gente coloca tudo na televisão para eles verem, mas a gente não apresenta a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos em pecado, desde o pecado do primeiro homem. Então, quando a criança ela começa a ter entendimento, ela também precisa conhecer esse Jesus e confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, queridos, apresente esse Jesus para ela. Ela já conhece tudo da televisão, da internet, mas muitos ainda não conhecem de Jesus. Aproveite esse momento com a sua família, nessa Páscoa que vai ser diferente, em nome de Jesus, para olhar nos teus olhos, nos olhos da sua esposa, do seu esposo, né? Para honrar, né? A palavra diz o que, amor? Aquele que acha uma esposa acha algo excelente e alcançou o favor do Senhor. Você alcançou o favor do Senhor. Bênção sem medida, mano. Então, olha que coisa maravilhosa. Há quanto tempo, queridos, vocês não se olham olho no olho? Há quanto tempo você não diz para sua esposa, eu te amo? Porque a palavra diz, né, para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor, eu te amo. Eu também. Você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você está honrando e respeitando a sua esposa?
como deveria ser, conforme os padrões de Deus? Então esse momento é um momento de reflexão, é um momento em que Deus ele está entrando na tua casa dizendo assim, santifiquem-se, esse é o dia do Senhor. Amém? Você, esposa, está honrando o seu esposo e sendo submissa a ele, porque ele é o cabeça, é o sacerdote do seu lar. Amém? Queridos, em nome de Jesus, que Deus possa fazer uma transformação no seu lar. Eu estava